Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana que se inicia. A minha expectativa para a semana com relação às taxas é o seguinte: eu acho que elas vão se manter nesse nível de 7 e alguma coisa no DI futuro. Durante a semana nós vimos aí que atingiu aí um pico de 7,49, 7,40 e na quinta e na sexta-feira tiveram uma ligeira redução. Eu acho que vai se manter pipocando nesse nível. Depois, esse é o resumo do vídeo. Depois da vinheta, nós vamos para as notícias e para a análise das taxas e das médias de setembro, de agosto, da semana, do ano, com gráficos de todos os títulos do mês de setembro. Não é o gráfico de 30 dias que tem lá no site do Tesouro. São os gráficos que eu fiz para o mês de setembro. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta e depois nos encontramos. Então, pessoal, temos aí que ao longo aí da semana passada, essas questões aqui, ó, temores sobre o vírus levam ações à pior semana desde junho, e aí nós temos a nossa famosa relação de bolsa cai, juros sobe e dólar sobe. Claro que não é sempre assim, mas na maior parte das vezes é. Então é um guia geral. Medo sobre vírus, o que que leva? Incerteza quanto ao futuro ou receio de novos lockdowns, o que prejudicaria a economia. Então, o real cai, juros sobe, bolsa cai, dólar sobe. Então, nós temos aí o avanço do dólar, agora se estabilizou em 5,54. Vamos ver como é que segue a semana que abre agora. Ibovespa recua com cautela no exterior. Ibovespa recua, cautela global, problema do vírus. Depois nós temos outra manchete real com terceira semana de perdas, mas caindo menos com relação às outras moedas de emergentes. Petróleo cai, então a gente vê essa resposta do petróleo caindo à medida que surge um novo medo com relação à pandemia. E um dado também aqui que é bom para as exportações, porque o Brasil exporta muita soja, mas é ruim, porque o óleo de soja é um item aí da cesta básica que pode vir a pressionar a inflação. Muito bem. Agora vamos para duas notícias não tão negativas assim. Bom, e aqui no campo das notícias positivas, pessoal, nós temos essa aqui. Barra para réu depreciar mais do que pares está mais alta, diz o Citi. O que é que eles estão dizendo aqui, pessoal? É o seguinte, é isso aqui, ó. A recuperação da economia brasileira está emitindo sons mais altos. Olha que legal a expressão que eles usaram. Em relatório da última sexta-feira, os analistas do Banco Norte-Americano consideraram que a melhora na conta corrente, nós mostramos isso, foram quase 4 bilhões de dólares, praticamente 20 bilhões de reais, suporte vindo dos termos de troca, aceleração da atividade econômica e alívio dos números da Covid no Brasil, que está em ligeira redução, né, uma redução lenta e contínua, né, fazem o pano de fundo para o real se solidificar. Apesar dos riscos fiscais e de ser uma moeda de beta mais alto, o que é beta mais alto, gente? Que eles colocaram aqui mais sensível do que a média. É que varia mais, né? Varia mais conforme o efeito. Então, tem um efeito mundial, o real vai oscilar mais do que outras moedas semelhantes. A barra do real, a barra para o real ter performance pior que o câmbio emergente e seus pares está agora mais alta. Então, isso aí é uma notícia muito interessante. Então, eles estão acreditando que o real não vai se desvalorizar mais. Então, aquelas coisas de repente dólar a 6, talvez fique para depois. Vamos ver aqui, o Morgan Stanley melhora estimativas para a economia brasileira e recomenda atenção a mercado de trabalho. Isso aqui eu também acho bastante sensível para nós brasileiros, porque a economia sempre cai mais rápido e recupera mais lento, né? Nós já expressamos aqui no canal que nós não acreditamos muito naquele V, né, tão propagado aí pelo Paulo Guedes, mas nós não compartilhamos dessa opinião. E aí o mercado de trabalho pode ser uma questão muito delicada para o próximo ano, inclusive, né?
Muito bem, gente. Então, assim, ó, nós temos aí um misto de temores com a pandemia, ressurgimento dos casos na Europa, essa questão toda, e alguns dados positivos de recuperação econômica no Brasil. Onde será que vai ficar o balanço fino desses riscos ao longo dessa semana? Por isso que eu ainda acredito, como os temores com relação ao fiscal do Brasil ainda não se dissiparam, eu acredito que a tendência de alta estável continue, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui nos papéis do Tesouro. E aqui nós vamos abrir com o Tesouro Selic, mostrando para vocês que realmente é fato. Em setembro até agora, do dia 1º ao dia 25, isso aqui é só oscilação do preço de compra. Não estou nem considerando o resgate antecipado. Resgate antecipado já dá um prejuízo bem maior. Mas vejam que só a oscilação do preço de compra já está menos 0,20 no mês de setembro. Que interessante isso e ao mesmo tempo triste para quem tem a reserva de emergência. Mas é o que eu falo. Sair agora que a taxa subiu para 0,11, nem pensar. Você comprou lá de repente a 0,02 ou 0,03, nem pensar em sair agora. Só sai se realmente acontecer uma emergência. E tomara a Deus que não aconteça nunca. Bom, pessoal, então aqui o nosso pré-23 está com uma média aí em setembro até agora 4,27. Vejam como a média da semana 4,52 foi a melhor média dentro do mês de setembro até agora, bem superior a agosto, muito próximo da média anual. E nós tivemos aqui no dia 21 a melhor taxa de abertura. Agora 4,38, fechamento de sexta, vamos ver como o papel se comporta nessa semana. Mas ainda parece interessante. O gráfico aqui com uma tendência de queda, esse desenho, esse shape nós vamos ver se repetindo em todos os outros títulos, porque é o risco Brasil que está pegando aqui nos papéis, né? Então, isso aqui é o gráfico só de setembro. Para todos eu fiz o mesmo gráfico. Então, tem uma tendência de queda aqui no gráfico. Mas eu acho que vai pipocar, vai voltar, vai ficar batendo assim, de repente, dentro de um intervalo de 4,20 a 4,60, é uma possibilidade. Claro que isso aí, à medida que sai uma notícia, que sai um outro dado, muda tudo. Um dado que possa talvez impactar positivamente, que nós não analisamos ali nas notícias, é a continuidade da reforma tributária, né? Isso aí pode vir, o mercado pode achar bom o que está vindo ali e a gente ter uma redução nas taxas. Aqui o pré-26, vejam que a curva é exatamente a mesma e o comportamento das taxas, sexta-feira caiu dos 7%, mesmo assim na média da semana ainda ficou acima dos 7%. Se você investe nesse papel, espero que você tenha pegado aí uma taxa superior a 7%. Em setembro, uma média bem melhor que agosto. E superior ainda à média do ano, como nós tínhamos falado no vídeo da semana passada, que esse papel estava com uma taxa muito interessante para quem investe nele, continua com uma taxa muito interessante, imagina, 6,95. Então, será que volta para 7? Essa é uma perguntinha aí que os próximos dias nós saberemos. Quanto ao pré-31 com juros, vejam aqui o desenho de curva, é o mesmo shape, é o mesmo formato. E as taxas aqui mais firmes, acima de 7%, muito em questão do prazo. E vejam que essa semana, a última semana de setembro aqui, de 21 a 25, realmente foi a melhor semana aqui do período aqui de agosto para cá que a gente está analisando. Vejam ali, chegou a 7,69 na abertura segunda-feira, agora está 7,42. Mas olha, gente, para quem quer comprar esse papel, 7,7, 7,4, olha, a diferença é muito pequena, não é uma taxa assim 0,2, 0,3 menor que vai impedir o investimento, certo? Eu acho que para quem gosta desse papel, eu acho que ele continua atraente. Vamos ver agora os tesouros IPCAs com juros semestrais. E no Tesouro IPCA 2030 com juros semestral, vejam aí, ó, que em agosto ele tinha uma taxa menor do que 3%, e essa semana a taxa equiparou a média do ano. Então,
para quem tem esse papel em carteira, realmente essa semana foi uma semana muito boa. Ainda a taxa dele na sexta-feira muito próxima de 3,3, talvez volte a esse nível essa semana. Esse papel aqui, na média do ano, eu acho que está muito interessante para quem gosta desse prazo aqui no Tesouro IPCA com juros. O 2040 superou na semana os 4%, agora na sexta-feira fechou 3,96%, mas no restante dos dias ficou todos acima de 4%. Olha, qualquer IPCA acima de 4%, gente, eu acho bom, certo? Então, aí outro papel para ficar de olho, pode ser que volte aos 4%. E os 55, sim, por todo o período aí acima de 4%, chegou a bater 4,34, uma melhor taxa aí dos últimos 2 meses, 3, né, para ser bem exato, e desenhando a mesma tendência de queda, mas tudo pode acontecer. Esse aqui está firme acima de 4%, acho que não cai de 4% tão cedo, e eu acho que para quem está pensando em entrar nesse papel, ele continua muito bom. Vamos ver agora o Tesouro IPCA principal, 2026, NTNB 2026. Então fechou a semana com 2,65, ficou a maior parte do tempo aí acima de 2,7, quase perto da média do ano, 2,8. Então outra taxa muito boa, um papel muito bom para quem precisa de um prazo mais curto aí, embora ele ainda seja um prazo médio. Está aí nas melhores taxas dos últimos 3 meses, assim como todos os demais papéis. IPCA 35 ficou aí a maior parte da semana acima dos 4%, assim como o IPCA 40. Então, outro papel que está com taxas muito convidativas, mesmo agora que baixou um pouquinho de 4%, para longo prazo, gente, bola de neve e juro composto aqui é muito bacana. E o 45, que tem as mesmas taxas, né? Aí também ficou superando os 4%. Eu acredito que vai girar mais ou menos nisso essa semana. Então, pessoal, olha só, acho que depende do perfil e da carteira de cada um. Eu acho que praticamente todos os papéis estão com taxas muito convidativas, pensando no longo prazo. E é aquela questão, né? O aporte fracionado, nós ainda estamos vivendo muitas instabilidades. Conforme vierem dados novos, se, por exemplo, alguma coisa na vacina para Covid der errado, aí o mercado vai desesperar mesmo. Se vier algum problema novo na questão fiscal do Brasil, o mercado volta a andar tenso. E, por outro lado, se a Covid continuar diminuindo no Brasil, se vier respostas positivas sobre uma vacina, o mercado vai reagir bem. Se as reformas andarem, reforma tributária começar a andar melhor, isso pode ser um sinal positivo para o mercado também. De repente, se vem mais um número positivo de algum setor da economia, o mercado pode vir a interpretar bem. Então, assim, gente, temos possibilidades nas duas direções, como vocês bem viram. Nós vamos atualizando aí ao longo da semana, vamos analisando os títulos para vocês, deixem as dúvidas nos comentários, e se você estiver um pouquinho estressado com o mercado, dá uma olhadinha lá no meu canal de xadrez, que é Xadrez com Nathan Belmonte, que eu estou fazendo umas análises bem legais lá para quem gosta do jogo de xadrez. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.